Uma boa tarde a todas e todos. Prazer, uma alegria ver esse auditório cheio. Um evento bom que nós no segundo semestre já era bastante esperado. E de antemão agradecer a presença de todos aqui, a presença especial do professor Rodrigo e da professora Carolina, que gentilmente aceitaram o convite feito por esse coletivo de estudantes do segundo semestre, matutino e noturno do curso de História, e que após um primeiro semestre bastante rico em termos de discussões sobre teoria da história, pensamento decolonial, pensamento canônico, através das aulas dos dois professores, nós percebemos que existia ali um elo bastante particular de debates, uma riqueza, uma fortuna crítica que poderia e deveria ser melhor explorada aqui no nosso espaço acadêmico. Todos, imagino que a maioria presente aqui conhece o trabalho dos dois professores, e isso dispensa um pouco apresentações. A gente está aqui não para escutar a minha voz, mas certamente para escutar a posição dos dois. Só acho que é importante frisar que esse espaço, a decisão de organizar, o ímpeto nosso de organizar esse debate, com essa objetividade, com essa temática, deve-se também muito em função da situação que o país passa, né? Do avanço do irracionalismo, do avanço da infâmia, do fechamento dos espaços de debate, do cerceamento, da censura. E nós acreditamos de fato que a universidade é o melhor fronte de combate em defesa da pluralidade de ideias e do aprofundamento de perspectivas intelectuais que se propõe a debater com profundidade o negacionismo histórico que avança em nosso país no espaço público. E é um privilégio nosso ter dois professores que, a partir de perspectivas bastante ricas e de alguma forma distinta, se propõem a debater esse assunto. Bom, sem mais delongas, meu nome é Valdemar e eu vou passar para os colegas se apresentarem. Bom dia, gente, tudo bem? Boa tarde. Meu nome é João Gabriel, sou do segundo semestre do curso de História também, mas também sou chamado de Maomé. Boa tarde, o meu nome é Mariana, sou do segundo semestre e sou de História. Oi, me chamo Lua, ou Lara, segundo semestre de História também, noturno. Bom dia, meu nome é Sofia, eu estou no segundo semestre de História de UNI. Boa tarde, meu nome é Luiz, eu estou também no segundo semestre de noturno. Boa tarde, como todos, segundo semestre de História, Daniela Amélia. Bom, então vamos iniciar a composição da mesa. A colega Amélia vai fazer a apresentação dos professores, um breve sumário para quem não conhece o currículo histórico dos dois. Bom, Amélia, eu passo o microfone para você. Boa tarde, pessoal. Vamos começar a composição da mesa. Em ordem alfabética, acho melhor. A professora Ana Carolina Barbosa, a doutora, graduada, fez o graduado, o mestrado e o doutorado na Universidade Federal de Goiás. Professora de Teoria e Metodologia da História aqui na Universidade Federal da Bahia. Tem experiência na área de História, com ênfase em Teoria e Filosofia da História, História da Historiografia, Didática e Ensino de História. Atua principalmente nos seguintes temas: geopolítica, lugar epistêmico, na produção do conhecimento histórico, concepção de tempo, memória e história em sistemas não ocidentais de pensamento. Ensino de História. Por favor. O doutor em História Social, Rodrigo Pérez, doutor em História Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor adjunto de Teoria da História na Universidade Federal da Bahia, atuando na graduação e na pós-graduação. É autor de 2 livros, ele organizou o livro Conversas sobre o Brasil, Ensaios de Crítica Histórica e Experiências de Formação, tributo ao professor Manuel Salgado. Seus interesses de pesquisa do autor estão concentrados nas relações entre a epistemologia histórica e a história política,
sendo sua especialidade a história da historiografia e do pensamento político brasileiro, assuntos que já abordou em uma dezena de artigos publicados em diversos periódicos especializados. Atualmente, Rodrigo Pérez vem desenvolvendo pesquisas sobre a historiografia brasileira, publicada nos anos da redemocratização, em 1975 e 1990, e sobre a experiência da crise institucional que desestabiliza a cena política brasileira desde 2015. Bom, pessoal, um pouco da estrutura do debate desta tarde. Nós teremos 50 minutos para as falas dos dois professores, começando com o professor Rodrigo, que falará por 25 minutos, depois seguido por professora Carol, que falará por 25 minutos. Depois nós abriremos para blocos de 3 perguntas, ok? Para as intervenções. As intervenções poderão ser tanto escritas quanto, vamos dizer assim, presenciais, orais. Okay? Lembrando que para as apresentações, para as perguntas orais, nós daremos 1 minuto para cada pergunta, ok? E depois as intervenções dos professores, para cada bloco, a gente vai dar para cada professor 5 minutos. Quem porventura preferir fazer as intervenções de forma escrita, eu vou estar aqui no meio do auditório, e quem quiser só escrever no papel e dar para mim, que é Obrigado, Manuel. Obrigado, Amélia. Sem mais delongas, vamos passar para o professor Rodrigo. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Muito contente de ver esse auditório cheio uma terça-feira à tarde, né, com a energia, né, de polêmica que esse debate criou. Acredito que menos por mim e pela Carol e mais por vocês, eu acho isso bom, né, porque tira um pouco... A gente estava muito monotemático, né, falando só em corte, em colapso, em apocalipse, que vai fechar a universidade e por aí vai. Então acaba que eu acho que esse evento deu um frescor para todos nós e tenhamos um bom debate. Enfim, um pouco que essa energia de polêmica, ela começa com um texto que eu publiquei na revista Fórum, né, um texto típico de intervenção, cujo título é O Bolsonarismo Radicalizou o Lugar de Fala. Foi um texto, como sempre, de um tema tão quente assim, muito bem recebido por uns, não tão bem recebido por outros. Eu agradeço a chance de vir aqui falar um pouco mais sobre ele, que foi um texto com uma versão menor, como eu disse, típica de um texto de intervenção, do artigo que sairá em breve, em um livro organizado pela SBTHH, da qual Carol e eu somos membros. O texto dela virá público nesse mesmo livro, que é a Sociedade Brasileira de Teoria da História, História da Historiografia. Então, um pouco que a gente vai conversar aqui é o argumento que eu apresento nesse texto, que eu acho que circulou, não sei se vocês tiveram a chance de ler, espero que sim, que aí um pouco a gente consegue qualificar mais essa discussão. Deixa eu só abrir aqui o texto da Carol, que eu vou mencionar o texto da Carol também, que eu li com toda a atenção do mundo, fazer algumas críticas, porque vocês querem ver polêmica, né? Então. Fala mais alto. Bom, pessoal, esse texto faz parte de um interesse de pesquisa que eu tenho, desde que eu terminei o doutorado, de tentar compreender a condição política e epistemológica contemporânea, brasileira, sobretudo. Durante a minha vida acadêmica inteira, eu estudei o século XIX, tanto no trabalho de mestrado como no trabalho de doutorado, e depois que eu terminei a tese, eu resolvi mudar um pouco, para tentar compreender como que se dá a injunção entre política, poder e conhecimento no Brasil contemporâneo, partindo da premissa de que não há fronteiras claras entre o que é epistemologia e o que é política, partindo da premissa de que todo projeto de poder tem desdobramentos epistemológicos e todo projeto epistemológico todo projeto epistemológico busca também alguma afirmação de poder. Isso não é
específico do pensamento decolonial, do pensamento pós-colonial. Essa é a premissa da qual eu passo. Não há fronteira clara entre epistemologia e política. A partir disso, eu me interessei em tentar compreender como que um determinado tipo de pensamento, que nós na universidade, todos nós, há pelo menos um ano, aprendemos a ridicularizar e a negar a priori, que é o pensamento do autoproclamado filósofo Olavo de Carvalho, como que esse pensamento ganhou tanta força, ganhou tanto poder, a ponto de influenciar diretamente o governo da 10ª principal economia do mundo. Enfim, a questão que me motivou a esse texto foi essa. E uma insatisfação também com o jeito com o qual eu também, enfim, nós todos, tratamos isso durante muito tempo, colocando a peixe do ridículo, do insano e do grotesco. Eu acho que nós já chegamos longe demais para manter ainda essa posição. Então, acho que o gesto de compreensão, ele é fundamental. O gesto de compreensão de uma coerência interna. Eu espero, é claro, conto com a inteligência e com a honestidade de todos vocês, para que esse tipo de reflexão não se confunda com uma adesão, nem ao governo de Bolsonaro, pelo amor de Deus, e nem tampouco ao negacionismo científico olavista. Espero que as coisas fiquem claras nesse sentido. O que eu estou tentando fazer aqui é buscar uma coerência interna, porque eu parto do princípio que, se ganhou tanta força, alguma coerência interna há de ter. E aí eu começo a minha reflexão pegando, deixa eu só abrir aqui, a guisa de epígrafe, uma fala do próprio então candidato Jair Bolsonaro, quando em setembro de 2018 ele participou de uma sabatina no Jornal Nacional, e ao ser perguntado sobre a natureza da ruptura política que aconteceu em 64 e a natureza ditatorial do regime político que se estabeleceu após isso, enfim, ele nega que tenha sido um golpe, nega que tenha sido uma ditadura. E aí ele foi interpelado pelo William Bonner, e ele disse o seguinte: o William Bonner disse, mas candidato, os historiadores não falam isso. O Bolsonaro replicou, eu deixo os historiadores para lá e peço que os jovens que não viveram aquele período, que perguntem aos seus pais e avós como era melhor viver no regime militar. Está em jogo aqui, e essa é a minha hipótese, uma certa gramática epistemológica, que tem raízes muito antigas na história ocidental, e que, em última instância, nos remete, por exemplo, à crítica que Tucídides fez a Heródoto, e na sua versão moderna, ela aponta para aquela que é uma das condições estruturais da própria modernidade, que aponta para a negação de um conhecimento distanciado. Quando o Bolsonaro diz, esqueçam os historiadores e pergunte para os seus pais e avós, há um projeto epistemológico aqui. Há a construção de uma hierarquia de saberes, que parte do princípio de que o conhecimento produzido por historiadores profissionais, através do distanciamento metodológico, ele estaria ideologicamente afetado. E aí o Bolsonaro, quando verbaliza assim, ele está ecoando o Olavo de Carvalho, ele estaria ideologicamente afetado por um tal marxismo cultural, algo do tipo, e a observação direta não. Quer dizer, então a observação direta seria epistemologicamente superior do que o conhecimento mediado. Não se trata de uma fala isolada no regime discursivo que nós aprendemos na cultura política, que nós aprendemos a chamar de bolsonarismo. Outras manifestações parecidas podem ser encontradas no próprio governo. Por exemplo, o Osmar Terra, ministro da Cidadania, quando na ocasião da publicação de uma pesquisa sobre
consumo de drogas no Brasil, feita pela Fiocruz. O ministro ele não concorda com o resultado da pesquisa, que nega que exista uma epidemia de drogas no Brasil, e ao não concordar, ele diz que não concorda porque não é isso que ele vê na rua. E aí, quando interrogado, mas ministro, a Fundação Oswaldo Cruz tem prestígio internacional. Ele diz, olha, tem prestígio na produção de vacina. No tocante, né, o jargão deles, né? No tocante ao tema das drogas, ela tem viés ideológico de liberação. Ou seja, um viés ideológico primário corromperia completamente a atuação metodológica desses cientistas. Se a hipótese científica contraria o testemunho do corpo, e o ministro fala isso, quando eu vou para as ruas de Copacabana, eu vejo uma epidemia de drogas. Quer dizer, quando o testemunho do corpo, quando o tipo de conhecimento experimentado pelo contato direto com a coisa observada contraria o método, o bolsonarismo ele não tem nenhuma dúvida em acusar o método de uma contaminação ideológica e priorizar a observação direta. O argumento que eu tento trazer no texto, discutindo com o negacionismo olavista, é que essa é a coerência interna do pensamento olavista é essa. Quer dizer, ele parte do princípio que desde a década de 30 do século XX, e já vem falando isso desde os anos 90. Quer dizer, o primeiro livro dele é de 93, foi colunista do jornal Globo durante muito tempo, de que desde a década de 30 existe, ou existiria, segundo o Olavo de Carvalho, uma conspiração internacional levada a cabo pela Escola de Frankfurt, no Escomador, no Hockenheim e por aí vai, e pelo Gramsci, eles seriam os ideólogos disso, e que essa grande conspiração internacional, que ora ele vai chamar de globalismo ou de marxismo cultural, ela contaminou todo tipo de conhecimento científico feito no mundo ocidental. Ou seja, toda ciência, desde o tema como liberação de drogas, desde a historiografia sobre a ditadura militar brasileira, passando até mesmo por consensos já muito pacificados, se a Terra é redonda ou não, por exemplo, se existe aquecimento global ou não, todas essas teses científicas já estariam previamente contaminadas pelo tal marxismo cultural. Só que o Olavo de Carvalho, ele apresenta uma agenda, ele apresenta uma possibilidade de libertação. Para ele, a única forma possível de pensamento livre, naquilo que ele considera ser o império do marxismo cultural, seria a experimentação direta do corpo. Quer dizer, e aí tem um tweet dele, que está no meu texto, eu já vou citar aqui, que traduz bem, entre outras coisas, o que ele vem falando desde a década de 90, quando ele diz o seguinte: nossas impressões sensíveis são testemunhas fidedignas ou só devemos acreditar em cálculos ou equações? Só uns poucos entre os adeptos da segunda hipótese entendem que ela conduz necessariamente ao império da ideologia de gênero. Pelo que eu entendo aqui, a ideologia de gênero para ele seria parte do tal marxismo cultural, que estaria corrompendo todo tipo de mediação científica, cálculos e equações. Então ele está propondo um tipo de conhecimento pautado nas impressões sensíveis e nos testemunhos fidedignos, que para ele seria a única forma de saber possível. Em outro trecho do livro sobre o atual estágio da guerra cultural, o Olavo de Carvalho ele acusa a intelectualidade brasileira de importar sistemas de pensamento. Quer dizer, seria uma intelectualidade colonizada, porque ela importa sistemas de pensamento e não consegue pensar a partir de suas próprias experiências. Então, o que eu identifico aí? Penso eu que isso já tinha ficado claro no texto lá da Fórum. Eu acho que o texto foi lido com alguma má vontade,
por alguns, claro. Vindo com alguma vontade, porque esses debates sobre o pensamento decolonial, pós-colonial, que são muito legítimos, eles ganharam uma força de politização tamanha que qualquer um que não manifeste uma adesão completa, né, qualquer um que se comprometa a pensar um pouco, nem tanto para negar, e quem leu o texto viu que eu faço isso, especialmente o texto maior, mas isso também já estava claro lá no texto da fórum. Qualquer um que não faça que não se proponha uma adesão completa, já é lhe colado a pecha de alguém que está muito assustado com a ruptura epistemológica. Não, acho que a coisa eu acho que eu estou falando algo mais complexo que isso. Algo mais complexo, Carol, do que fez o grupo lá do PR Noir. Eu acho que o Luiz Felipe Miguel está falando algo mais complexo que isso. Eu acho que o Mia Couto, em texto recente, não sei se vocês viram esse texto dele, onde ele também se propõe uma crítica ao conceito, não uma negação, mas uma crítica como análise. Também está falando algo mais complexo que isso. O nosso colega aqui, o Wilson Gomes, num texto muito bom na revista Cult, também está falando algo mais complexo que isso. Eu acho que colar a pecha em todos nós, que tentamos um pouco pensar os desdobramentos políticos e epistemológicos desse debate, sem necessariamente negá-lo, ninguém está negando, ninguém está falando que não é importante, ninguém está negando o potencial de empoderamento que ele tem, mas é uma tentativa de compreender o que está em jogo nisso. Colar em todos nós a pecha de homens conservadores com medo de uma irrupção epistemológica, eu acho que o verbo é lacrar a discussão. Uma discussão que tem desdobramentos muito mais densos e complexos que esse. Por exemplo, no meu texto, eu deixo muito claro que a correlação que eu estou propondo entre o negacionismo científico olavista e o conceito progressista de lugar de fala não é uma correlação ética, política ou moral. É claro que não dá para comparar politicamente falando, eticamente falando, moralmente falando, um negacionista como Olavo de Carvalho e uma liderança intelectual e política tão importante como de Jamila Ribeiro e Ailton Krenak. Então é claro que não se trata de uma equivalência nesse sentido. O que eu estou propondo o compartilhamento de uma gramática. Que foi algo que eu não tive espaço para desenvolver nesse texto, que eu até já passei das páginas que eles pediram, mas é uma diferença importante entre gramática e semântica. Semântica tem a ver com uso prático. A gramática tem a ver com códigos compartilhados, muitas vezes inconscientemente, que apontam para a estrutura de pensamento mais de longo prazo. Então, por exemplo, quando eu digo tanto o negacionismo olavista como o lugar de fala progressista, eles compartilham uma mesma gramática de pensamento ocidental e inventada pela própria modernidade, que é aquilo que alguns autores, por exemplo, Hans-Georg Gadamer, vai chamar de consciência histórica, e o Gumbrecht, Hans-Ulrich Gumbrecht, vai chamar de observador de segunda ordem. Então, deixa eu explicar o que eu quero falar com isso. Não existe uma ocidentalidade. Existem vários. O que a gente chama de ocidente moderno é um guarda-chuva no qual cabem diversos projetos epistemológicos. O universalismo cartesiano e iluminista é um deles. Não é o único. E aqui eu trouxe para vocês uma citação de um camarada, de um pensador, de um dos pais espirituais do estoicismo alemão. Deixa eu pegar aqui nos meus alfarrábios, chamado Herder. Herder está falando isso que eu vou citar agora no século XVIII, finalzinho do século XVIII. Vejam só. Como parte de uma reação geral do estoicismo exatamente ao universal
iluminista. Então, quer dizer, tanto o negacionismo olavista como o lugar de fala progressista, eles compartilham uma mesma gramática, que é uma condição estrutural da própria modernidade, que é o convite ao conhecimento perspectivado, que é o convite a um conhecimento corporificado, mas não o corpo do sujeito. Né? Entenda, não se trata de uma questão de subjetivismo. É o corpo compreendido como um lugar estrutural, atravessado por marcadores de gênero, raça e classe. Né? Então, a premissa fundamental, né, do pensamento decolonial, do pensamento pós-colonial, do standpoint feminista, é exatamente essa. Olha, a consciência cognoscente universal, forjada pelo Ocidente moderno, ela é falaciosa, porque ela de universal não tem nada. Né? A Carol, no texto da revista Tempo e Argumento, usa um termo muito bom para isso, que ela fala do provincianismo universalizado. Quer dizer, isso que um ocidentalismo específico nos ensinou que é universal, uma consciência racional universal, um observador cartesiano universal, de universal ele não tem nada, porque ele é uma narrativa de colonização. E o primeiro a apontar isso não é o pensamento pós-colonial, não é o pensamento decolonial, é a própria matriz historicista, né? Que é tão ocidental como a própria universidade iluminista que está sendo negada. Quando a gente fala, o projeto político e epistemológico que envolve o pensamento decolonial e pós-colonial é uma descolonização do pensamento, é uma crítica ao epistemicídio, sim, mas, caramba, já não. Mas as estruturas cognitivas e epistemológicas são igualmente ocidentais. Desculpa trazer uma notícia, mas de revolucionário em relação ao Ocidente não há nada, porque não há um ocidentalismo, há diversos ocidentalismos, e o universal cartesiano e iluminista não esgota o que é o ocidentalismo. E aí essa citação do Herder deixa eu só achar aqui que eu tinha separado. Como eu achei que eu ia falar depois, porque geralmente é por ordem alfabética, né? Mas tudo bem. Geralmente é por ordem alfabética, né? Ainda se fosse C, né? Meu é R. Tudo bem. Tudo bem. Vejam só. Não há, citando Herder, no texto de 1763, não há nada mais falacioso do que a pergunta qual povo foi mais feliz. Pois a felicidade depende de cada comunidade, que tem seus códigos de autorrepresentação específicos e devem ser habilitadas a se expressarem por si mesmas. Né? O que o Herder está fazendo aqui, depois seguido por uma tradição ocidental? Ele está exatamente negando o universal iluminista. Ele está exatamente negando o universal cartesiano. Ele está antecipando um certo debate, que depois o século XIX e o século XX vão retomar, de um chamado ao relativismo, que é uma ideia que às vezes a gente pensa com um pouco cuidado. O que é o exercício da relativização? É você apontar que cada fala, cada conhecimento parte de um lugar. De que cada fala é relativo a um lugar. O historicismo funda essa inclinação à relativização, quando ele corporifica o observador no contexto histórico. A própria ciência histórica nasce marcada por esse gesto. Né? Os fundadores da nossa disciplina, Rank, Humboldt, Mommsen, entre outros, eles nascem fundados por esse gesto, por um gesto de relativização.
Mais tarde, no século XX, por outros siglos, aprofunda esse chamado ao corpo, como produtor de sentido. A própria antropologia científica, por exemplo, né, quando autores como Malinowski e o Levi-Strauss vão polemizar com os historiadores, eles vão propor um método alternativo, que é o trabalho de campo. Tem um trecho do Levi-Strauss, no segundo volume da Antropologia Estrutural, quando ele polemiza com o Brodel, ele diz, olha, a pretensão da historiografia a ser a ciência social hegemônica, ela não se sustenta porque as próprias fontes históricas já estariam contaminadas pelo conceito moderno de história, evolucionista, colonizador e por aí vai. O século XX, após a Segunda Guerra Mundial, ele vai produzir aquele que talvez seja um dos regimes discursivos mais poderosos que nós já conhecemos, que é o relato da vítima. O Primo Levi, por exemplo, que é o autor de relatos de vítimas mais conhecido, o que vai criar um constrangimento enorme para as ciências humanas. Tem a Beatriz Sarlo discute isso, o Paul Gimen discute isso, como que é possível problematizar, objetificar a fala da vítima. Da vítima que viveu experiências limites não compartilhadas por mais ninguém, a não ser por outras vítimas. E o próprio conceito de lugar de fala, na minha hipótese, ele faz parte dessa genealogia do chamado ao corpo como produção de sentido, tanto o conceito de lugar de fala como o negacionismo olavista. Eles compartilham a mesma gramática, o que não quer dizer que eles sejam iguais, ou que eles sejam moralmente equivalentes, mas há um parentesco epistemológico do compartilhamento da mesma gramática, do chamado ao corpo como produtor de sentido e uma crítica ao pretenso universalismo cartesiano e iluminista. Então, por exemplo, o mesmo argumento que a Carol usa quando diz, olha, esse universal, ele é um provincianismo universalizado. O Olavo de Carvalho está dizendo algo parecido. O mesmo chamado a um conhecimento in loco, não mediado. Para fechar, eu só gostaria de ler a conclusão do meu texto. Enfim, porque eu entendo como esse debate ele é sensível, porque eu entendo que ele envolve identidades, eu entendo a importância dele, mas eu insisto, rotular todos aqueles que não têm uma relação de adesão completa como alguém com medo de uma rebelião epistemológica, eu acho que não é por aí. E eu digo, para fechar, tentei demonstrar, através do diálogo com uma bibliografia já bastante conhecida, que o século XVIII manifestou a insatisfação com o observador cartesiano incorpóreo, inaugurando aquilo que Gumbrand chamou de observação de segunda ordem. A partir de então, e cada vez mais, houve um interesse em situar o ponto de observação no tempo e no espaço, dotando o sujeito cognoscente de um corpo capaz de experimentar a realidade. Primeiro, essa corporificação assumiu a forma do relativismo histórico, onde o corpo foi contextualizado no tempo histórico. Em seguida, a observação direta, in loco, foi alçada à condição de fundamento epistemológico de uma nova ciência, a antropologia. Em meados do século XX, vimos o surgimento do império do testemunho, alavancado pelo boom dos relatos das vítimas dos eventos traumáticos. Na cena brasileira, o lugar de fala progressista e o negacionismo científico olavista são as manifestações mais recentes desse chamado corpo, dessa afirmação do corpo como instância produtora de sentido. Filhos, portanto, da mesma condição estrutural da modernidade. O lugar de fala progressista e o negacionismo olavista são como Esaú e Jacó, gêmeos mais diferentes, que desde o útero materno
disputam palmo a palmo o terreno da vida. É isso. Só a título de esclarecimento, para que não pare qualquer tipo de dúvida a respeito da estrutura do debate, eu gostaria de dizer assim, diretamente para o professor Rodrigo, que a definição da ordem das falas veio a partir de 2 critérios. Primeiro, a reprodução daqui, nesse espaço, o debate que vem sendo feito de forma pública, através dos seus artigos. Então, como você se colocou como interlocutor crítico em relação ao conceito de lugar de fala, a gente achou correto que você fosse o primeiro a falar, mas que também você, vamos dizer assim, não fosse prejudicado pelo fato de não poder expor seus argumentos após a fala da professora Carol. Daí ser facultado a você e a professora Carol, durante o momento do debate, fazer menção à fala de ambos. É muito espaço. Assim a gente busca uma certa isonomia. Vamos passar agora mais 25 minutos para a fala da professora Carolina. Boa tarde. Muito massa mesmo ver esse auditório lotado. Como o Rodrigo falou, numa terça-feira à tarde. É massa para discutir teoria, para discutir lugar de fala, para discutir discordâncias, desentendimentos teóricos, políticos, ideológicos. É realmente maravilhoso. Bom, diferente do Rodrigo, eu não dedico ao tema do lugar de fala, embora tenha pensado sobre o que eu venho denominando novo negacionismo, mas ao lugar de fala, até esse momento, eu não tinha dedicado um tempo de investigação, né? Discuto isso em sala de aula, dialogo para pensar a categoria de lugar epistêmico que eu venho desenvolvendo, mas até então eu não havia dedicado muita atenção a essa repercussão semelhante à perspectiva do Rodrigo, mas ele não é o único que demonstra uma reação hostil à categoria de lugar de fala. Ele lembrou aqui do professor Luiz Felipe Miguel, de Mia Couto. Sempre foram respostas que me desagradaram e me provocaram não tanta revolta, porque eu vejo muita fragilidade na argumentação, mas incômodo, né? E aí, como é essa minha situação, né, eu tô aqui a convite, né, desse grupo de estudantes do 2º semestre. Desde o semestre passado eu já havia sugerido, né, a possibilidade de montar uma mesa para que a gente discutisse publicamente, porque as nossas desavenças teóricas vêm ficando cada vez mais acirradas, mas a gente ainda não tinha tido a oportunidade de se encarar cara a cara. Por isso que esse debate, né, como eu brinquei, tomou um pouco o formato de combate. Eu me senti, assim, em alguns momentos como, né, aquela cena de UFC na hora de pesar, assim, já estava me vendo testa por testa, assim, com o Rodrigo, né? Isso também é muito legal, porque isso também ajudou a lotar esse auditório. Então, que seja o primeiro de vários combates, né? Bom, para quem já me conhece, sabe que eu tendo a falar muito, abrir várias janelas e o tempo é pouco. Para aproveitar melhor o tempo, eu decidi fazer o seguinte: eu vou misturar aqui um pouco de leitura e de comentários e de diálogo, mas escrevi num formato de texto oral, texto para realmente ser falado, né? E vou começar a leitura, inclusive, pelos agradecimentos. Vou repetir o que provavelmente eu já disse, mas para não perder aqui o fio da meada. Então, eu gostaria de iniciar agradecendo o convite e a oportunidade de tratar de discordâncias teóricas, políticas e ideológicas nesse formato que tanto favorece a interlocução, como a defesa da universidade pública como espaço aberto ao contraditório, ao pensamento divergente, à riqueza do debate e, enfim, à liberdade da reflexão e da comunicação de ideias. Como a maioria de vocês tem acompanhado, o professor Rodrigo Pérez e eu, Ana Carolina, o Procarol, né, temos nítidas divergências a respeito da categoria de lugar de fala. Como isso tem sido objeto de discussões em várias aulas, esse semestre de Teoria da História, eu acho que não teve uma aula sequer que essa questão não tenha aparecido, né? Considero muito importante pautar minha fala
pontuando o porquê de minha discordância em relação à perspectiva do professor Rodrigo Pérez. E quando me refiro à perspectiva dele, tenho em mente 2 textos que ele já mencionou. O que foi publicado na revista Fórum, em junho desse ano, com o título de O Bolsonarismo Radicalizou o Lugar de Fala, e o artigo intitulado O Negacionismo Científico Olavista, a radicalização de um certo regime epistemológico, que foi esse que circulou, um texto que, como o meu, também ainda está no prelo. Então, é nesse sentido que a exposição da minha discordância e, consequentemente, da minha posição a respeito do debate em torno da categoria de lugar de fala segue em 3 direções. A primeira diz respeito à premissa de Rodrigo sobre uma suposta equivalência epistemológica entre o negacionismo olavista e o lugar de fala progressista. Na minha perspectiva, essa premissa é equivocada e tentarei demonstrar o porquê do equívoco a partir da distinção entre negacionismo... entre negacionismo e revisionismo. A segunda diz respeito ao que eu entendo por lugar de fala. Claro que aí em diálogo com outras autorias, e em especial de Jamila Ribeiro, que se tornou realmente, na cena pública, a grande referência nessa discussão. E o que eu entendo por lugar de fala parte do reconhecimento de que essa categoria desestabiliza o regime de verdade do discurso colonial e, por esse motivo, provoca a reação hostil ou a rejeição absoluta de muitas e muitos dos que usufruem e se beneficiam desse regime. Por fim, a partir da recuperação de um artigo publicado por Judith Butler na New Left Review, em 1997, tratarei de um velho problema que tem assombrado a esquerda brasileira atual e que diz respeito, à redução do debate sobre racismo, assimetrias de gênero e sexualidades dissidentes à ideia de questões ou problemas identitários que povoam os novos movimentos sociais e que, portanto, seriam de importância secundária se comparadas às questões de igualdade e redistribuição econômica. E 2, a responsabilização das chamadas pautas identitárias pela fragmentação das esquerdas. Então, sobre a premissa da equivalência epistemológica, entrando aí na primeira parte da minha fala, sobre a premissa da equivalência epistemológica entre negacionismo olavista e lugar de fala progressista. Eu penso que há 2 equívocos fundamentais na leitura que o Rodrigo faz da categoria de lugar de fala. Um desses equívocos é o que o aproxima tanto do Luiz Felipe Miguel quanto do Mia Couto, que é, na minha percepção, um não entendimento do significado de lugar de fala. E um outro equívoco, desse primeiro eu vou falar depois, na segunda parte da minha fala. O segundo equívoco diz respeito à própria premissa de equivalência epistemológica entre negacionismo e o lugar de fala progressista. É por ele que eu vou começar. A premissa é construída, melhor dizendo, com os seguintes argumentos. O primeiro, o que dá é o argumento de que o que dá coerência interna ao negacionismo olavista é a radicalização de um regime epistemológico enraizado na antiguidade clássica, um regime que privilegia a vivência e o testemunho em detrimento do método. O segundo, esse regime epistemológico que afirma a superioridade da experiência e do testemunho sobre o método supõe que o conhecimento só é seguro quando puder ser validado pela dupla presença do corpo do observador, que é uma categoria que ele utiliza. Presença como testemunho, alguém que viveu, e presença como narrador. E terceiro, o negacionismo olavista e as declarações negacionistas de Bolsonaro e Osmar Terra, por exemplo, compartilhariam um mesmo modo de pensar com Djamila Ribeiro, Ailton Krenak e Primo Levi, como ele também reforçou aqui na primeira fala. Ainda que moralmente opostos, mas ainda assim todos, Bolsonaro, Olavo de Carvalho, Osmar Terra, Djamila Ribeiro, Ailton Krenak e Primo Levi, abro aspas, palavras do Rodrigo, condicionam a possibilidade do conhecimento à experimentação do corpo, à observação corporificada. Bom, agora eu começo com as minhas considerações.
Em primeiro lugar, ao tratar de negacionismos, considero indispensável pontuar, como fez Pierre Vidal-Naquet em Os Assassinos da Memória, com relação aos negacionistas do Holocausto, que ele chamou de Eichmann de papel, né? Ou seja, um nazista que sacrifica, que extermina pela pena, pela escrita, pela negação da realidade, né? Então, considero, assim como fez Pierre Vidal-Naquet, dizer que eu não converso com negacionistas. Eu penso sobre o fenômeno do negacionismo. E a razão de não falar com os negacionistas é que nós estamos em desacordo quanto ao fundamental. Nós não dispomos de um solo comum de debate, já que todo negacionismo, como o próprio termo sugere, nega a realidade do fenômeno em questão, isto é, nega a experiência histórica. E nesse ponto, o que eu observo na argumentação de Rodrigo, em seu posicionamento político, é uma postura oscilante. Isso porque eu soube, através de alunos e alunas do curso de História, que o Rodrigo se recusou a participar de uma mesa, né, de um debate com essa produção negacionista de Um Brasil Paralelo, né? E aí nós estamos completamente de acordo, porque você se recusou pela mesma razão. Não converse com negacionista. Não tô aqui para isso, né? Por outro lado, ao enxergar no negacionismo olavista uma coerência interna, e mais do que isso, associar essa coerência ao regime epistemológico que remonta aos escritos de Heródoto e Tucídides, Rodrigo não apenas lastreia o negacionismo olavista, como estabelece com ele um parentesco, uma mesma filiação. Né? Somos filhos dos mesmos pais fundadores da história narrativa e do Histor como esse sujeito narrador ausente das histórias. E ainda reforçou aqui um parentesco comigo. Né? Ou seja, se fosse numa linguagem coloquial, eu diria que Rodrigo chamou Olavo de Carvalho para o churrasco. Né? Enfim, isso significa reconhecê-lo como um dos nossos. E isso, para mim, é uma grande incoerência na argumentação do Rodrigo. O meu argumento é o de que todo negacionismo opera num regime absolutamente incompatível com a valorização da experiência. Para explicar melhor o meu argumento, explicito que considero ser o modus operandi de todo negacionismo. E todo negacionismo compartilha 3 características fundamentais. A primeira delas, na contramão do conhecimento científico comprometido com a ininterrupta busca pela verdade, o negacionismo não parte de hipóteses a serem testadas, ou seja, confirmadas ou infirmadas pela experiência da pesquisa, mas sim de hipóstases, que na sua acepção contemporânea é a atribuição de existência concreta e objetiva a uma realidade fictícia, ou seja, parte de uma tese, parte de uma verdade, né, pré-determinada. Nesse sentido, a busca negacionista é pela confirmação de suas teses prévias à revelia da realidade e da experiência, seja a experiência no sentido de vivência, seja no sentido da experimentação científica. Segunda característica, todo negacionismo é conspiracionista. É o conspiracionismo que prefigura a falsificação, a manipulação e a desonestidade negacionista. O conspiracionismo é, nesse sentido, o topos de todo negacionismo. Para exemplificar, o negacionismo do Holocausto. Para esse negacionismo, o genocídio nunca aconteceu e isso não passa de uma invenção da propaganda aliada, sobretudo judia, que criou números imaginários de vítimas para justificar a construção do Estado de Israel. Segundo, o negacionismo climático. Baseia-se a exemplo do Partido do Chá, né, dessa ala ultraconservadora do Partido Republicano nos Estados Unidos. O negacionismo climático parte da ideia de que as ciências climáticas são uma invenção esquerdista atrelada a um projeto de dominação socialista. E o terraplanismo? Vocês já devem ter visto aí o documentário disponível na Netflix, A Terra é Plana. Pois é, esse grupo, né, da Sociedade da Terra Plana, fala em uma conspiração da Terra redonda orquestrada pela NASA e outras agências dos Estados Unidos, sob o argumento de que é mais barato falsificar um programa espacial do que realmente ter um. Então, nesse sentido, né, essa é a segunda, a conspiração é o topos do negacionismo. E a terceira característica,
característica. Todo negacionismo tem relação seletiva arbitrária com os testemunhos. Isso está relacionado ao conspiracionismo e ao fato de partir de hipóstases. O estratagema negacionista mais comum é deslegitimar testemunhos que contrariam suas teses e aceitar, ou na era da pós-verdade, fabricar testemunhos que as confirmam. Se vocês observarem, por exemplo, a fala do Bolsonaro, que Rodrigo mobilizou, né? Deixe para lá os historiadores. Fica parecendo que só nasceu historiadores da redemocratização para cá, né? Quantos historiadores e historiadoras não testemunharam e não viveram diretamente os eventos, os acontecimentos, o período da ditadura civil-militar no Brasil? Né? Então não é a experiência que está sendo mobilizada, é a negação dela. Né? Então, nesse sentido, nada mais distante do modus operandi do negacionismo olavista e de quaisquer outros tipos de negacionismo do que a valorização da experiência. À primeira vista, pode até parecer que se trata de valorizar a própria experiência ao confiar no que os olhos veem, no que o corpo sente, mas na realidade estamos diante de um fenômeno de supervalorização de verdades próprias e prévias e de equívocos cognitivos. Isso antecede toda a experiência e, consequentemente, determina qualquer interpretação e juízo sobre a realidade. Portanto, enxergar uma coerência interna no negacionismo olavista em diálogo com o regime epistemológico antigo é, como eu disse, uma leitura profundamente equivocada do fenômeno do negacionismo. Soma-se a isso uma tendência comum, que é associar negacionismo a revisionismo. Muitos negacionistas se apresentam dessa forma. Esse é um equívoco, no entanto, que não pode acontecer entre nós, historiadores e historiadoras profissionais. E é por isso que eu resolvi mobilizar a definição de revisionismo de José Honório Rodrigues, que é reconhecido pela Sociedade Brasileira de Teoria e História da Historiografia como pioneiro no campo da teoria da história no Brasil. Mas eu não mobilizo só por isso, não. Mobilizo porque a categoria tem fundamento na contemporaneidade. E, sobretudo, mobilizo a concepção de José Honório tem de revisionismo, porque está atrelada à sua concepção de história combatente, história viva e transformadora, utilizada por oposição à história partidária, de um lado, e à história pretensamente neutra e desengajada, de outro. A primeira característica do revisionismo, na acepção de José Honório, é que ele se opõe à ortodoxia. É por isso um movimento independente, criador e interpretativo, que restabelece a relação entre teoria e prática, interpreta e reinterpreta o passado. José Honório também se refere a um revisionismo que pode ser tanto factual quanto ideológico, mas em ambos os casos adota-se o reexame não apenas de material documental, mas das ideias e olhares sobre a experiência do passado a partir das demandas do presente. O revisionismo, portanto, tanto pode ser impulsionado pela descoberta de novo material documental, como também pelo redirecionamento de perguntas feitas ao passado, pela crítica e reinterpretação de textos consagrados. O debate sobre o lugar de fala, que é um debate sobre vozes emergentes, mantém estreita relação com o revisionismo histórico e não com o negacionismo, na medida em que sinaliza as violências e assimetrias presentes em todo ato de fala. Em resumo, e para concluir a primeira parte da minha fala, não há equivalência epistemológica entre o negacionismo olavista e o lugar de fala progressista, porque, na realidade, estamos diante de dois fenômenos incompatíveis. De um lado, a negação da experiência histórica, a defesa de hipóstases e a relação seletiva e arbitrária com os testemunhos. De outro, uma categoria que aponta para a emergência de vozes historicamente silenciadas, vozes muitas vezes revisionistas e, por isso, também incômodas. Para exemplificar, desde o projeto apresentado por Fonmatos ao IHGB sobre como deveria ser escrita a história do Brasil, que se perpetua a ideia de que a importância dos povos indígenas se reduz à sua participação na formação do povo brasileiro. Como professora de História Indígena e do indigenismo, é o que mais é recorrente na expectativa de estudantes, exceto quando são estudantes indígenas, ou que têm alguma relação, né, com culturas e povos indígenas, mas é essa expectativa de saber melhor quais foram as contribuições, né, dos povos indígenas à formação do povo brasileiro. Ler e ouvir intelectuais indígenas como Ailton Krenak, Daniel Munduruku ou Graça Graúna, por exemplo,
possibilita perceber que as nações indígenas têm uma trajetória histórica própria e uma produção literária próprias, e que suas vidas não giram em torno do povo brasileiro. Em outras palavras, sua existência não é um mero capítulo da história do Brasil. Caminhando para a segunda parte da minha fala, adianto que, da mesma forma que a premissa apresentada por Rodrigo Pérez é equivocada por estabelecer uma base epistemológica comum a fenômenos incompatíveis, também se equivoca quanto ao sentido que atribui à categoria de lugar de fala. E é aqui que Rodrigo Pérez, Luiz Felipe Miguel e Mia Couto se aproximam. São todos aproximados pelo equívoco. O que entendo por lugar de fala a partir do reconhecimento de que essa categoria desestabiliza o regime de verdade do discurso colonial. Começo explicando o que eu entendo por regime de verdade do discurso colonial. Regime de verdade poderia ser substituído por matriz de inteligibilidade. Em ambos os casos, me refiro ao ordenamento prévio de significados que tornam coisas, pessoas, relações, instituições, enfim, inteligíveis conforme padrões de entendimento pré-definidos e definidores de verdade. É uma prefiguração, são regras ou padrões de produção e enunciação da verdade. Em que consiste, então, o regime de verdade do discurso colonial? Em primeiro lugar, o regime de verdade do discurso colonial é um aparato de poder construído a partir das experiências históricas... Mentira. Pelo jeito eu vou ficar só na segunda parte. A partir das experiências históricas violentas dos 4 genocídios e epistemicídios de que nos fala Ramon Grossfogel. O genocídio e epistemicídio contra os povos nativos das Américas, o genocídio e epistemicídio contra povos africanos submetidos à escravidão nas Américas, o genocídio e epistemicídio contra judeus e muçulmanos nas guerras de reconquista na Península Ibérica, o genocídio e epistemicídio contra as mulheres europeias queimadas vivas sob a acusação de bruxaria. Aqui Ramon Grossfogel retoma e amplia a tese de Henrique Dussel apresentada em 1492, O Encobrimento do Outro, um livro publicado em 92. Tese segundo a qual a experiência histórica que precede a máxima cartesiana penso, logo existo, esse suposto sujeito incorpóreo, é a do conquisto, logo existo. O que Ramon Grossfogel argumenta é que entre o conquisto, logo existo e o penso, logo existo, no meio está o extermino, logo existo. Em resumo, o argumento é o de que a fantasia da onipotência, da onisciência e onipresença do código cartesiano foi construída sobre bases solipsistas. Era preciso exterminar real e simbolicamente a alteridade do pensamento. Tanto a alteridade no sentido não ocidental, quanto a alteridade do masculino, né, é o caso das mulheres europeias queimadas vivas sob acusação de bruxaria. Então, a falácia do sujeito incorpóreo é desmontada ao percebermos que essa condição de ser sujeito é negada a priori para todos os povos dos espaços coloniais pelo próprio processo de racialização e classificação social. Em segundo lugar, o regime de verdade do discurso colonial constrói sua operacionalidade através da invenção de sujeitos coloniais, pois o colonialismo é ontoformativo, ou seja, ele cria realidades inexistentes antes da experiência colonial. Essa invenção se dá pela classificação racial social de todas as pessoas do globo. É, por exemplo, o que Sueli Carneiro discute em sua tese de doutorado intitulada A Construção do Outro como Não Ser, como Fundamento do Ser. As categorias negros, indígenas, mulatos, pardos, por exemplo, são todas elas inventadas e reproduzidas pelo discurso colonial. Como também afirmou Fanon, ninguém se pensaria como negro ou precisaria pensar-se como negro não fosse a experiência colonial. Em terceiro lugar, o regime de verdade do discurso colonial atinge novo patamar e alcance histórico com o desenvolvimento das ideias de história universal e natureza humana pela filosofia iluminista, particularmente a kantiana, que serve de modelo para as demais filosofias da história dos séculos XVIII e XIX. Inclusive Herder, que foi citado pelo Rodrigo, que foi inclusive aluno de Kant na Universidade de Königsberg, que criou uma metáfora para definir qual era o próprio movimento da história, que é a metáfora da corrida. Ele diz que a história nada mais é do que uma corrida em busca da conquista da coroa do humanismo. Acontece que nessa corrida há determinados povos que estão lá na pole position
e determinados povos que estão, né, em relação àqueles primeiros, né, atrasados. Né? Então, inclusive, tem um trecho em que Herder afirma algo assim: quis a natureza que toda perfeição e beleza encontrasse seu lugar entre os extremos. Por isso quis também a natureza que toda perfeição e beleza encontrasse seu lugar nessa zona média temperada que é a Europa. Então, isso